Olá, queridos alunos, tudo bem? Iniciamos mais uma atividade referente ao segundo ano do ensino médio. Estamos no quarto bimestre, seguindo o currículo do Estado de São Paulo. Vamos trabalhar com o caderno SP Faz Escola, volume 3. Então, nós vamos trabalhar nas páginas 60, 61, 62, 63 e 64. Atividade 2. Como percebemos as cores à nossa volta? Pela imagem do texto e do título, o que vocês imaginam que o texto vai abordar? São possíveis questões que podem acontecer à leitura e à análise do texto? Então, habilidade: associar a cor de um objeto a formas de interação de luz com a matéria, reflexão, refração e absorção. E reconhecer e explicar a emissão e absorção de diferentes cores de luz. A cor das coisas. Ao ver uma folha de papel sulfite na luz do sol, nós a percebemos como branca, ou seja, aprendemos que o papel é branco. Isso nos serve de referência. Por isso achamos que o papel sempre parecerá branco, pois ele é branco. Da mesma forma, acreditamos que uma maçã madura sempre parecerá vermelha, porque ela é vermelha. Ou seja, pensamos que a cor das coisas depende apenas delas mesmas, que é uma das características intrínsecas destas. Porém, a percepção que temos das cores está associada a 3 fatores: a uma fonte de luz, a capacidade do olho humano em diferenciar os estímulos produzidos por diferentes cores de luz e os materiais que aparecem cores distintas, e depende da cor da luz com que o objeto está sendo iluminado. Uma maçã parece vermelha, porque reflete a luz vermelha. Um abacate parece verde, porque reflete só o verde. As cores dos objetos correspondem às cores de luz que são refletidas por eles. Quando iluminamos um objeto com luz branca e o enxergamos vermelhos, significa que ele está refletindo a componente vermelha do espectro e absorvendo as demais. E se enxergamos amarelo, ele está refletindo as componentes verde e vermelha, que somadas resultam no amarelo. Quando vemos o branco, ele está refletindo todas as componentes, quase nada absorvendo. Se o objeto é visto preto, não está refletindo, mas apenas absorvendo toda a luz que nele incide. Podemos dizer que as cores que conhecemos estão associadas ao mesmo princípio, reflexão e absorção, diferenciadas das cores de luz que correspondem a 3 regiões básicas do espectro de luz visível: vermelho, verde e azul, que são as cores primárias. Você já usou alguma vez óculos com lentes coloridas? Ao olharmos por uma lente amarela, as cores ao nosso redor ficam de que cor? A luz branca, ao incidir sobre a lente, tem refletidas algumas cores que a compõem. Uma grande porção das outras cores é absorvida e somente a cor amarela da luz branca atravessa o vidro da lente, chegando aos nossos olhos. Portanto, percebemos os objetos em cores amarelas. Então, temos um material aqui adaptado pela USP, né? Na página, vocês vão abrir ele e vão entrar na página 47.
Qual é a cor de um objeto? Corte retângulos de papel, cartão nas cores branca, vermelha, azul, verde e amarela. Procure um ambiente totalmente escuro com uma caixa de luz. Ilumine cada cartão alternadamente com a luz branca, vermelha, azul e verde. Observe e anote a cor dos cartões, completando a tabela. Substitua os cartões por pedaços de papel celofane nas cores amarela, vermelha, azul e verde. Observe o resultado e compare com os obtidos no anterior. Então, neste caso, nós fizemos experimento na aula passada, né? A cor das coisas. A percepção que temos das cores está associada a 3 fatores. A uma fonte de luz, a capacidade do olho humano em diferenciar os estímulos produzidos por diferentes cores de luz, e os materiais que apresentam cores distintas. E depende da cor, da luz com que o objeto está sendo iluminado. Uma maçã parece vermelha porque reflete a luz vermelha. Um abacate verde parece verde porque reflete sol verde. As cores dos objetos correspondem às cores de luz que são refletidas por eles. Quando iluminamos um objeto com luz branca ou enxergamos vermelhos, isso significa que ele está refletindo o componente vermelho do espectro e absorvendo as demais. Se enxergamos amarelo, ele está refletindo os componentes verde e vermelho, que somadas resultam no amarelo. Quando vemos o branco, ele está se refletindo todos os componentes, quase nada absorvendo. Se o objeto é visto negro, não está refletindo, mas apenas absorvendo luz, que nele incide. Podemos dizer que as cores que conhecemos estão associadas ao mesmo princípio, reflexão e absorção, diferenciadas das cores de luz, que correspondem a 3 regiões básicas do espectro da luz visível: vermelho, verde e azul, pois são as cores primárias. Misturando luz dessas 3 cores em diferentes proporções, obtemos qualquer cor de luz, inclusive a branca. A luz branca é uma mistura equilibrada do vermelho com o verde e o azul. Na atividade da caixa de luz, o amarelo foi obtido pela combinação da luz vermelha com a verde. O vermelho azulado magenta é obtido pela combinação da luz vermelha com a luz azul. E o verde azulado ciano é a combinação da luz verde com a luz azul. O amarelo, o magenta e o ciano são as cores ditas secundárias. As outras nuances de cores são obtidas variando a quantidade de cada uma das cores primárias. Diariamente, a TV colorida nos mostra uma mistura de cores. As múltiplas tonalidades de cores que vemos nos mais diferentes programas de televisão são na realidade produzidas por uma combinação de apenas 3 cores, as chamadas primárias: vermelho, o verde e o azul. Observe o logotipo de algumas marcas de televisores. Apresentam essas 3 cores. Esse sistema também é utilizado nos monitores de vídeo de computadores, é conhecido como RGB, do inglês Red, Green, Blue. Agora temos algumas questões. Um objeto vermelho será sempre visto com a cor vermelha? Justifique. Vou deixar alguns segundos para vocês responderem. Pause o vídeo, respondam e logo mais na sequência lhe deixo a resposta.
Não, pois um objeto não é vermelho, ele se mostra vermelho, visto que a sensação que temos da cor depende da luz que ilumina o objeto e da luz que ele reflete. Número 2. Existe relação entre luz e cor? Qual é essa relação? A cor de um objeto está relacionada à cor da luz que está incidindo sobre ele. Atividade 3. Sabem quais as cores compõem o arco-íris? Como ele é formado? E se ele é visto apenas no céu e outras condições? Como quando vamos lavar o carro em dias ensolarados ou quando projetamos uma luz branca em um recipiente transparente com água. Habilidade: identificar a luz no espectro de ondas eletromagnéticas, diferenciando as cores de acordo com as frequências, utilizar o modelo eletromagnético da luz como uma representação possível das cores na natureza e reconhecer o atual modelo científico utilizado para explicar a natureza da luz. Habilidade SAEB D35 Matemática: associar informações apresentadas em listas, tabelas simples aos gráficos que as representam e vice-versa. Agora temos um experimento, iremos trabalhá-lo em sala. Os alunos que estiverem em casa, se forem fazer com a supervisão de um responsável ou maior de idade, você já deve ter apreciado o arco-íris, certo? Mas você sabe dizer quais são as cores do arco-íris? Porque são aquelas cores e não outras? Há algo que as diferencie? A partir dos resultados da discussão e aprofundamento do experimento a seguir, poderemos entender um pouco mais sobre a luz. Então teremos os materiais aí, um CD ou DVD, uma fonte de luz pode ser uma vela, uma tesoura, uma fita isolante, um prendedor de roupas de madeira. Os procedimentos que nós iremos adotar. Na borda do CD ou DVD, vamos fazer um corte de aproximadamente 1 centímetro. Vamos separar a parte reflexiva, né? Vamos tirar, ficando apenas com a parte transparente, aquela parte de plástico transparente. Com a fita isolante, vamos cobrir o orifício central do CD ou DVD, o do encaixe do CD nos aparelhos, né? Vamos utilizar um prendedor de roupas para segurar o disco, né? Para evitar queimaduras, né? A gente vai trabalhando com a vela, né? Em um local com pouca luz, vamos acender a vela e aproximar e afastar o disco da fonte luminosa. E vamos observar o que vai acontecer. Quais são as cores identificadas? Então quem estiver trabalhando em casa com um experimento, com a supervisão do responsável, pare o vídeo, né? E depois responda. Então vamos observar a conclusão, né? Que as cores são a mesma do arco-íris, composto por 7 cores que são apresentadas nessa ordem.
vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil ou índigo e violeta. De onde aparecem essas cores? Então vou deixar mais uns 15 segundos. Pausem o vídeo e respondam. O arco-íris inicial foi conseguido pela dispersão da luz branca que passou pelos pequenos sulcos existentes no CD. Esse fenômeno ocorre na natureza quando as gotículas de água do ar agem sobre a luz, formando o arco-íris. Luz e cor. Você viu que a luz branca ou luz do solar é composta por outras cores que vão do vermelho ao violeta, semelhante a um arco-íris? Por isso, ao iluminar um objeto azul com essa luz, nós o veremos azul, pois ele absorve todas as outras cores da luz branca e reflete somente a sua porção. Chamamos a luz branca de policromática, para dizer que essa luz é composta de várias cores. Já uma luz monocromática é aquela composta por uma única cor, como a do laser, que é só uma incidência de luz. Com isso, podemos entender bem como a nossa percepção das cores dos objetos depende da cor da fonte de luz que o ilumina. Ondas eletromagnéticas. Luz e cores simplesmente são ondas eletromagnéticas. No final do século XIX foi sistematizada uma teoria, o eletromagnetismo, demonstrando que os fenômenos elétricos, magnéticos e ópticos são da mesma natureza. Essa teoria previu a existência das ondas eletromagnéticas e obteve uma velocidade para a propagação, 300.000 km por segundo. Essa também a velocidade da luz, igualmente uma onda eletromagnética. Um elétron em movimento acelerado emite uma onda eletromagnética. Se um elétron se mover para cima e para baixo, oscilando em torno de um ponto, seu campo elétrico move junto. Acontece que quando um campo elétrico varia, ele gera um campo magnético. Assim, toda carga em movimento, além de gerar um campo elétrico, também cria um campo magnético. Isso ocorre porque todo campo elétrico variável cria um campo magnético e vice-versa. Com isso, uma carga, ao se mover, movimenta seu campo elétrico. Este, ao variar, gera um campo magnético variável, por sua vez, gera um campo elétrico variável que vai gerar um campo magnético variável. Ou seja, os campos elétricos e magnéticos variáveis geram um ao outro e são emitidos pela carga oscilando como uma onda eletromagnética. Essa é a coisa detectada, por exemplo, quando você liga um rádio ou atende uma chamada no celular. Os elétrons do fio, ao se moverem, emitem uma onda eletromagnética, capaz de ser detectada pelo rádio e pelo aparelho telefônico. Essas ondas eletromagnéticas estão presentes no tempo todo no nosso mundo. A maioria dos equipamentos elétricos tem seu funcionamento baseado nelas. Certamente seu corpo está sendo atravessado por milhares de ondas eletromagnéticas nesse exato momento.
desde as emissoras de rádio e de TV até radiações de origem cósmica. A quantidade de vezes que uma carga oscila em um segundo é o que chamamos de frequência. Assim, se esse elétron oscilasse 100.000 vezes por segundo, você começaria a notar uma interferência no rádio. Ou seja, nessa frequência ele estaria emitindo uma onda de rádio. Se ele aumentasse sua oscilação em 10 vezes por segundo, você começaria a sentir um calor emanando dele. Isso quer dizer, nessa frequência emitindo uma onda chamada de infravermelho. Ao chegar aos 4.10 oscilações por segundo, ela emitiria a luz vermelha. Ao continuar aumentando a frequência, ele iria emitir amarelo, verde e azul. Quase se aproximasse de 10 vezes por segundo, ele emitiria violeta. Dessa forma, a frequência da vibração do elétron define a frequência de onda eletromagnética que ele emite, determinando propriedades fundamentais dessas ondas, como a capacidade de produzir calor, de atravessar materiais, de ser captadas pelos nossos olhos. A unidade utilizada na frequência é o Hertz, em homenagem ao físico que gerou e detectou pela primeira vez as ondas de rádio. 1 Hz corresponde a uma oscilação por segundo. Chamamos de luz visível apenas a pequena frequência que nossos olhos são capazes de detectar. A maioria das ondas eletromagnéticas é invisível para nós: micro-ondas, ondas de rádio, infravermelho, ultravioleta, raio-x. A tabela a seguir temos uma faixa de frequências que nossos olhos são capazes de captar. Assim, uma cor correspondente a uma onda eletromagnética com suas frequências características. O que diferencia uma cor da outra é justamente a frequência de sua onda eletromagnética. Um pouco acima do violeta temos as ondas chamadas de ultravioleta, que nossos olhos não veem, mas nossa pele sente. É por isso causa do ultravioleta que nos bronzeamos. Abaixo do vermelho temos o infravermelho, que também não podemos ver, mas percebemos sua energia pelo calor que sentimos em nossa pele. Então temos algumas questões para responder. Qual é a diferença entre uma luz monocromática e uma policromática? Então essas questões são pertinentes ao texto que acabamos de ver juntos. Então vou deixar aqui uns 20 segundos para vocês responderem. E vocês pausem o vídeo e vão respondendo. Logo na sequência, deixo-lhes a resposta. Chamamos a luz branca de policromática, ou seja, essa luz é composta por várias cores. Já a luz monocromática é aquela composta de uma única cor, como um laser. Número 2. O que é uma onda eletromagnética? Campos elétricos e magnéticos variáveis geram um ao outro, constituindo ondas que se propagam sem necessidade de um meio material. Na origem de uma onda como essas, há elétrons em movimento oscilatório em uma antena emissora. Já em antenas receptoras,
é a onda que move os elétrons, por exemplo, quando você liga o rádio ou atende uma chamada no celular. Explique como ocorre a dispersão, separação da luz solar em várias cores. O índice de refração de um material varia com o comprimento de onda da luz que o atravessa, por isso ocorre a dispersão. Assim, cada comprimento de onda que compõe a luz branca vai apresentar diferentes ângulos de refração, ao incidir em um material com um índice de refração diferente do que ela apresenta, por exemplo, ao passar do ar para um vidro. Uma questão aqui do Enem 2018. A figura representa um prisma óptico constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz sobre ele incide. Um feixe luminoso composto por luzes vermelha, verde, azul e verde incide a face A. Emerge na face B e, após ser refletido por um espelho num filme para fotografia colorida, revelando 3 pontos. Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constam-se as seguintes cores. Então nós temos a alternativa A até aí. Vou deixar uns 20 segundos para vocês analisarem aí, pausem o vídeo, analisem e escolham a opção correta. Então a letra A. A luz que sofre maior desvio é a de maior frequência. Logo, a maior desvio é a da azul. O segundo maior da verde e o menor da vermelha. Então a letra A é a correta. Mais uma aula está chegando ao fim. Obrigado pela atenção. Tenha um bom dia.